na convenção partidária lá do PL no sábado. Sim, as falas foram graves, 47% da nossa audiência está respondendo assim. Não, Milei tem o direito de falar, 45% está entendendo assim, ou seja, está bem dividida a opinião da nossa audiência. E não, deveria reagir de outra forma, 8%. Agora sim, falar direitinho com o Magno. Ô Magno, o Bus já fez um resumão aí de análise sobre o que a gente viu da convenção partidária lá do Flávio Bolsonaro, do PL, no sábado, e também colocando toda a participação do Milei. Teve também Benjamin Netanyahu com um vídeo gravado e outras participações por vídeo bastante importantes. Teve Nicolas Ferreira, também não podendo ir até a convenção, o que sempre chama atenção, né? O que pode ser de mais importante do que o lançamento da candidatura do candidato, né, à presidência do seu partido, quem você mais vai ter que apoiar durante todo esse caminho que vai começar daqui a pouquinho das campanhas em 16 de agosto até outubro. E também teve participação da Michelle, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. O Carlos, todos esses que eu estou citando aqui por vídeo. Carlos mandou um vídeo porque ele foi para os Estados Unidos, tá lá com o Eduardo Bolsonaro. Chamou muita atenção também. Todas essas participações por vídeo, o Eduardo não tinha como, tá lá nos Estados Unidos mesmo, mas o Carlos foi para lá, não pôde esperar um dia para fazer a viagem e acompanhar o irmão. O único irmão que estava lá do Flávio Bolsonaro é o Jair Renan, que é desses mais afastados por algumas questões ali também familiares. Então a gente teve essas presenças aí por vídeo. E também, essa é a imagem do Jair Renan, estava um pouco mais afastado ali. Quem ficou muito colado no Flávio Bolsonaro o tempo inteiro, quem foi a Fernanda Bolsonaro, que é essa presença feminina na campanha. Ela fez um grande discurso, ela não é uma figura política, mas desde sábado ela tornou-se, fez um discurso, chama o marido para o momento do discurso do Flávio. Então, acho que também é um elemento interessante da gente destacar. E das presenças físicas, Tarcísio de Freitas, que deixou de ir do dia seguinte do Ronaldo Caiado, do PSD, mas foi lá, fez discurso, primeiro recebeu o Flávio e o Milei no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e depois foi para lá também, o Magno. Natália, você tem razão nos seus destaques. A gente vai falar muito sobre as ausências, porque elas chamam a atenção, né? No momento a gente está em 2026, não estamos em 1926, então o deslocamento é algo bem simples para alguém que está em Brasília e está em outro ponto do país, é muito rápido. Não me parece haver uma grande razão para que os irmãos Carlos não esteja na convenção que chancelou o seu irmão como candidato à presidência. Me parece que o PL deixa algumas pontas soltas nessa convenção, faz esse trabalho de colocar em vídeo alguns dos seus principais nomes. O destaque acaba sendo por essas presenças internacionais, o que agrega certa dose de notícia aí, ter a mensagem do Netanyahu, ter a presença do Milei, mas fica essa lacuna. Por que Michelle, se a intenção é mostrar que há uma reconciliação, se a intenção é mostrar que Michelle estará engajada na campanha de Flávio, é de se perguntar por que então ela não esteve na convenção que lançou o seu enteado à presidência da República. Me parece que a família ainda tenta encontrar formas de se reconciliar plenamente, de colocar para a população uma frente unida, mas a gente vê as convenções consolidando um quadro que a gente já via, um quadro de uma direita pulverizada, apesar do Flávio ter conseguido atrair o Tarcísio de Freitas, a gente não vê nenhuma consolidação de quadros que antes a gente já não via. A gente não viu nenhuma acenação, nenhum aceno, por exemplo, para um quadro em que candidaturas possam compor. A gente viu como composição apenas o Kassab sendo anunciado como vice do Ronaldo Caiado. A gente vê a consolidação do quadro que a gente já via anteriormente, mas
de certa forma, poucas novidades que indiquem um nível de organização maior do campo da direita. Se a gente pode dizer que alguma coisa mudou no PL, talvez seja que eles estão tentando parar de brigar, eles estão tentando colocar a bola no chão, pacificar os seus ânimos internamente, pelo menos temporariamente, para, a partir de agora, tentar buscar a expansão do seu eleitorado. Quem esteve ontem participando presencialmente ou virtualmente dessa convenção não me parece trazer nenhum voto novo para Flávio Bolsonaro. Mas, dada o que aconteceu nas últimas semanas, pelo menos eles pararam de brigar internamente e parecem prontos para começar essa campanha sem, pelo menos, criar problemas novos dentro do próprio partido. Ô Bus, na convenção de ontem, que foi a do Ronaldo Caiado e do Gilberto Kassab, também, né, a presidência e vice-presidência da República, uma chapa puro sangue, né, porque tem as duas figuras aí do mesmo partido, muito se destacou aqui dentro da nossa cobertura do quanto o Caiado ontem definitivamente é um novo Caiado, porque ele tem um papel muito difícil de se manter como candidato da direita, mas afastado do Flávio Bolsonaro, do bolsonarismo, mas com um conteúdo de discurso e de propostas muito parecido com o do Flávio Bolsonaro. Então ele fala pela família brasileira, tradicional brasileira, para o público mais religioso, tem uma linguagem bastante, claro, aí mais destacada em relação ao Caiado com o agro, né? Ele usa as expressões ali do agro, então ele chamou o Flávio Bolsonaro de galinho de granja, de franguinho de granja, mas, ao mesmo tempo, fez isso, ele fez críticas fortes ao Flávio Bolsonaro. Em relação ao Lula, ele continuou criticando, ele já criticava há muito tempo, mas parece que entendeu o Ronaldo Caiado que para chegar no segundo turno, ele precisa, inclusive, derrotar o Flávio, porque ele quer chegar no segundo turno contra o Lula. Porque ele diz, ontem no discurso ele falou, eu sou o único que consegue derrotar o presidente Lula. E tem algumas pesquisas que já mostram realmente que ele está à frente do presidente Lula num segundo turno ou empatado, como a gente já mostrou a de hoje da BTG Nexus. A minha produção está me falando que a gente tem um trechinho do Ronaldo Caiado que fala uma coisa parecida. A gente vai passar e aí eu quero ouvir os dois sobre isso. Mas não adianta você encaminhar um candidato que eles falaram agora, o pessoal mais jovem me disse, é o candidato Kinder Ovo, uma surpresinha todo dia? Não adianta. Não adianta um candidato que seja escolhido pelo Lula para tê-lo no segundo turno. Porque o que o governo fez? Se não fosse a coragem do Kassab, só teria ficado dos dois candidatos. E já estava acertado para o que ia acontecer no segundo turno. O Kassab botou água no chope e, sem dúvida nenhuma, veio a candidatura do Caiado. E aí, gente, eu pergunto a vocês, nós vamos cometer o erro de entregar para o PT o candidato que ele quer no segundo turno? Nós vamos dar mais 4 anos para o PT? Depois de todos esses descalabros que estão ocorrendo, o Lula insultando a dentadura do Trump, o outro achando que pode intervir na legislação brasileira, o outro vindo do país vizinho para também fazer apenas aqui bravatas. Não, quem resolve o problema do Brasil, nós não somos aqueles homens frouxos, não. Nós não somos aqueles homens, tipo... Contar para vocês. Vocês já viram o frango de granja, meu jovem? Aqueles candidatos assim, que na vida não tem como explicar. Qualquer coisa, fala assim, eu chamo papai, vou ler uma carta dele. Eu não sou, eu preciso de... Igual frango de granja. Tá lá, vai comer lá aquela raçãozinha, beber água com antibiótico, fica na sombra e tal. Não, o Caiado é galo de terreiro, meu amigo. Eu sou galo de terreiro, sou acostumado na briga, mas brigo pelo que interessa o Brasil.
É isso, Gabriel Buzzi e Magno Cal, ele bate efetivamente no Flávio Bolsonaro. Já tinha criticado o Flávio na semana passada sobre a declaração do Flávio sobre urnas eletrônicas, né? Tentando ali dizer que as urnas que vêm da Venezuela são desconfiáveis, a gente precisa ficar muito atento a isso. Mas ontem efetivamente criticou. Ele não usa a expressão, ele não fala o nome do Flávio, acho que isso é importante. Do Lula ele fala muito, é o Lula, é o Lula, é o Lula. O Flávio ele não fala o nome, mas quem pediu ajuda para o pai foi o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro leu uma carta do pai dele, do Jair Bolsonaro, uma carta à nação, tem esse nome, e ele, inclusive por causa disso, não vai poder mais visitar o pai até depois das eleições, o Bus. Pois é, Caiado tem esse comportamento que ele vem adotando nos últimos 2 meses. Na verdade, desde o Dark Horse, ali em maio, ele tem tentado se afastar muito seguindo uma orientação da campanha, né? O PSD tinha essa visão, ali a equipe marqueteira de Caiado tinha essa visão de que, olha, ou ataca Flávio Bolsonaro ou não vai nem ter chances de decolar de alguma forma, de chegar, de se consolidar ali como um nome alternativo. E Caiado tem uma dificuldade ali no campo da terceira via, se a gente pode chamar assim, com o Renan Santos, que hoje está bem mais posicionado que ele. Mas ainda dá tempo de Caiado se consolidar ali com esse terceiro nome. A gente olha para as pesquisas e vê Caiado atrás hoje de Renan Santos. Algumas pesquisas, com poucas exceções, colocando Caiado à frente. Mas ele tem adotado essa postura e isso, de fato, consolida até na frente de Romeu Zema, que, inclusive, é outro também nome da direita aí. Portanto, ele está fazendo um esforço. Só que é isso, né? Ele faz a crítica sem dar nome, né? Ele dá o nome sem citar o nome originalmente. Ele faz o ataque, critica a própria convenção do PL, né? Quando ele diz ali, olha, só pede ajuda de outro país, aí vem um outro líder de um outro país fazer críticas aqui com bravatas, ele cita tudo isso, mas sem colocar o nome. Agora, o apelido de fato é interessante, porque Flávio Bolsonaro tem tido essa característica que Caiado pode explorar, começou a explorar isso na convenção, dizendo que ele é um candidato surpresinha, né? Sempre, toda semana tem uma coisa nova. E ele se coloca dizendo isso, olha, eu tenho estabilidade, não tenho um teto de vidro como o candidato Flávio Bolsonaro. E isso vai ser importante para os candidatos da direita. Eles precisam angariar votos da direita primeiro, para tentar chegar ao segundo turno e aí sim derrotar Lula. Se eles ficarem focando só no presidente Lula, geralmente, né, isso acontece desde que o Brasil tem eleição, desde a redemocratização, se ele ficar focando só no presidente Lula e já tiver um candidato que está muito bem pontuado lá na frente, ele não vai conseguir tirar votos do eleitor daquele candidato. Então, precisa fazer esse esforço e é importante que todos esses candidatos da direita disputem o voto da direita nesse momento. Aí sim, se chegar no segundo turno é outra história e aí vai ser importante, claro, atacar, fazer ataques e criticar o governo atual. Porque a gente tem que sempre lembrar, a gente ouviu isso aqui nos últimos dias no Metrópolis, que é o seguinte, né? Quando se está tentando uma reeleição, está fazendo um plebiscito sobre a continuidade ou não do governo, mas esse plebiscito geralmente só acontece ali no segundo turno, que aí sim é um nome consolidado, né, da oposição, com suas propostas, e o nome do governo atual, que no caso desse ano é o presidente Lula. Ô Magno, o Caiado fazendo esse caminho, ele vai se aproximar, por exemplo, de quem tem performado muito bem, que é o Renan Santos, nas pesquisas todas. A gente acabou de ver aí um recorte de hoje, de primeiro turno da BTG Nexus, que vem colocando o Renan Santos ou como terceiro ou como quarto lugar, mas muito próximo do terceiro, é o caso de hoje. O Ronaldo Caiado aparece com 6% e o Renan Santos com 5%, ou seja, eles inclusive empatam, um passa o outro aí dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. O Renan Santos é um candidato da direita, mas contra o sistema, né, contra o lulismo, contra o bolsonarismo, e falou também, na semana passada, contra as declarações do Flávio em relação contra as urnas eletrônicas. É um caminho um pouco parecido, portanto, do que o Bus disse agora, do que o Ronaldo Caiado talvez possa começar a fazer agora, efetivamente, com as campanhas começando?
São caminhos parecidos, Natália, mas a boa performance do Renan Santos, mesmo tendo um partido muito menor e menos estruturado do que tem o Caiado, mostra a importância de ter uma construção de candidatura e de discurso de médio prazo. O Renan Santos vem construindo a sua candidatura, vem construindo o seu discurso, principalmente, já há bastante tempo, não só na pessoa de Renan Santos, mas também de outros membros do seu partido. O Caiado e o PSD não vêm de uma construção de mais tempo. O PSD, inclusive, passou partes dos últimos 4 anos alinhado ao PL em alguns lugares, alinhado ao PT em outros lugares. É uma construção mais recente, tanto que nós estamos aqui comentando como que o Caiado começa a desenhar o seu posicionamento hoje. A gente está chegando em agosto do ano da eleição. Então, eu imagino que essa performance melhor do Renan Santos até o momento se deva ao investimento mais longo que Renan Santos e seu campo político têm feito na construção do discurso. O Caiado tem mais recursos, tem um partido maior, é ex-governador reeleito de Goiás, tem uma trajetória política muito longa, mas começa agora a construir o seu caminho. A gente está falando de novidades que o Caiado traz em termos de discurso. Pode ser que nos próximos meses essa candidatura do Caiado vire um pouco maior, se encorpe, mas é importante que a gente pense nisso também, da importância de haver um investimento mais longo num posicionamento político, da importância de ter construído um campo num prazo maior do que tentar fazer com que apareça uma terceira via personalizada no Caiado de uma forma mais urgente. O interessante de comparar o Flávio Bolsonaro e o Caiado nessa busca por eleitorados é que são quase candidaturas espelho. O Flávio consegue muito bem solidificar o seu voto junto ao eleitor que já é de direita, mas o Caiado consegue, pelo menos mostram as pesquisas, ter possibilidades maiores de trazer um eleitor diferente, um eleitor que conseguiria, em tese, ao menos aumentar o apelo para eleitores que não são da direita. Nesse momento, todo mundo está tentando buscar o eleitorado que já é de direita, o que é um objetivo importante nesse curto prazo. O problema é que no médio prazo você precisa de eleitores que possam trazer novos horizontes para a sua candidatura. Então o Flávio se dá muito bem no curto prazo, mas no segundo turno tem dificuldade porque não engloba eleitores que não são tradicionais no bolsonarismo. O Caiado é o reverso. Não consegue consolidar um eleitor de direita porque muitos deles já estão comprometidos com o bolsonarismo, mas consegue trazer uma perspectiva que Flávio não consegue, que é falar com esse eleitor que não é um bolsonarista comprometido, é um eleitor que não necessariamente está engajado na batalha ideológica, mas Caiado tem dificuldade de frear essa consolidação de Flávio dentro daquela bolha que já vota na direita, que já se mobiliza por adversários, por candidatos da direita. Então vai ser interessante ver quem consegue avançar primeiro melhor. Se é o Flávio que consegue avançar nesses eleitores mais independentes, ou se é o Caiado que vai conseguir avançar junto a esse eleitorado que hoje é mais fiel a Flávio e a Jair Bolsonaro e fazer com que sua candidatura, pelo menos, tenha pretensão de se viabilizar no campo da direita para inventar o Lula no segundo turno. A gente vai falar, então, muito sobre essa busca desses eleitores mais difíceis para, principalmente, esses dois movimentos, né, muito destacáveis do lulismo e do bolsonarismo. Quero ouvir os dois sobre o lançamento da candidatura de Fernando Haddad no sábado também, o mesmo dia em que, curiosamente, coincidentemente ou não, à 13h teve Milei, presidente da Argentina, discursando no mesmo estado de São Paulo em que Lula discursava, né? E os dois se batiam nos discursos. E a gente ainda também vai falar mais sobre isso. Mas eu preciso chamar mais um intervalinho para todo mundo que está com a gente na TV. Em 2 minutinhos você está de volta a acompanhar toda a nossa programação no YouTube, ao vivo, porque no YouTube não tem intervalo.